irmãos aqui, Senhor, meu Deus, no pé do teu altar. Aleluia, Senhor, crendo, Senhor, meu Deus, na vitória. Aleluia, pela tua graça e pela tua misericórdia. Só o Senhor é Deus, onipotente, onisciente, onipresente. Graças te damos desde já por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Senhor Deus maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Vamos bem alegre para Jesus. Quando o trem da salvação passar, muitos crentes vão se embarcar. Quando o trem da salvação passar, muitos crentes vão se embarcar. Jesus, como maquinista, vai ficar com pena dos que vão ficar. Como maquinista, vai ficar com pena dos que vão ficar. Ele vem com destino a Jerusalém. Ele vem com destino a Jerusalém. Bate palmas, 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 bate palmas pra Jesus. Bate palmas, 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 ele é a nossa luz. Bate palmas, palmas, palmas. Jesus Cristo está batendo nos corações, ele quer entrar. Jesus Cristo está batendo nos corações, ele quer entrar. Lá no Monte Horebe, assa sardia. Lá no Monte Horebe, assa sardia. Moisés queria saber por que essa sardia que não se consumia. Queria saber, ouviu a voz do céu que lhe dizia. Ouviu a voz do céu que lhe dizia: tira, tira, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisar santo é. Tira, tira, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisar santo é, santo é. Que Jesus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Mas que Jesus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Ele salva, ele cura, ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Ele salva, ele cura, ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. As oportunidades se encontram abertas. Glória a Deus. Aleluia. Vamos receber a irmã Adriana. Mais palmas para Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na santa e poderosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irei louvar esse grande Deus com o hino para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode glorificar Ele com as palmas. Teresa era uma menina linda que vivia na igreja. Cantava belos hinos e louvores, expulsava a tristeza. Seus olhos tinham brilho reluzente, refletindo o amor. Mas o inimigo um dia armou um laço e sobre ela jogou. Teresa então deixou de olhar para Deus e começou a olhar o mundo. Aleluia. E a carne tomou conta do espírito em frações de segundos. E levantando voz para sua mãe, disse: mãe, eu vou partir.
Preciso de dinheiro, eu vou embora pra minha vida curtir. E as lágrimas de mãe não conseguiram convencer teu coração. Teresa então partiu deixando sua igreja, sua fé e seus irmãos. Jamais imaginava que na frente seu futuro era fatal, pois o inimigo abriu os braços para ela só para lhe fazer o mal. Teresa, pelas altas madrugadas, conheceu um sedutor que com palavras lhe fazia falsas juras de amor. Então, de corpo e alma ao pecado, ela logo se entregou. E já não era mais uma menina, sua vida se acabou. Depois de muitos dias de embalo, era hora de voltar. Teresa despediu do seu amor, prometendo retornar. Mas ele escreveu-lhe uma carta para ela ler mais tarde. E no final da carta estava escrito: bem-vindo ao mundo da AIDS. A dor e o desespero tomou conta do coração de Teresa. Sua beleza foi-se embora como um rio que deságua para o mar. A luta pela vida foi tamanha, mas morreu, não teve jeito. Ficou no peito a saudade de Teresa, que jamais irá voltar. E hoje o que resta são os olhos de uma mãe que ainda chora. Chama a Teresa com a voz já bem cansada, pela casa noite afora. Mas a Teresa, pelo preço do pecado, desse mundo foi embora. E ficou claro que quem abandona Cristo só encontra o mal lá fora. Só encontra o mal lá fora. Só encontra o mal lá fora. E mais palmas glorificam o Rei Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, a oportunidade está aberta, irmãos, a hora não espera, né? Aleluia. Vamos ouvir também o pastor Tiago. Mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Irmão, vamos louvar o Senhor com o hino 447, porque é um hino bonito, né, irmãos? Se nós for meditar na letra desse hino aqui, é um hino maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, que é um hino que fala sobre o batismo, né, irmãos? Aleluia, Jesus. 447. Nasceste de novo, andas com Deus, pertenceste ao povo que vai para o céu. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita a plena salvação. Se o caminho estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, eu estou a
no teu coração, foste batizado, como foi Jesus, segues ao seu lado, para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao findar a lida, lá no céu tu estará. O poder vindouro recebeste já. Tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus. Marchas para a glória, andas para o céu. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao findar a vida, lá no céu tu estará. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem. Tens-te preparado para dizer amém. Ao ver teu vestido, glória é tua luz. Cantas com remidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao findar a lida, lá no céu tu estará. Amém? Agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Irmão, vamos nos colocar de pé, vamos louvar o Senhor com o corinho. Logo após estaremos passando, né? Para o irmão, aleluia, irmão Eduardo. A luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Tem crente que não gosta de passar tribulação, mas para entrar no céu é com luta, meu irmão. É reino contra reino, nação contra nação. É filho contra pai, irmão contra irmão. Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. A fé de Abraão, eu fiz o meu estudo. Na pedra angular, eu fiz, já fez tudo. Agora eu quero ver qual é o inimigo que possa nos vencer. Agora eu quero ver qual é o inimigo que possa nos vencer. Com esse povo Satanás não pode não. Quem vai na frente é Jesus o capitão. Agora eu quero ver qual é o inimigo que possa nos vencer. Agora eu quero ver. Glória a Deus. Vamos receber o pastor, vamos ver alegre para Jesus. Glória a Jesus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem acha que Jesus é bom diz amém. Amém. Meus irmãos, está tentando lembrar aqui, por isso que eu falei isso. Mas tem um envelope aqui, meus irmãos, para ajudar a comprar a cortina lá do Dependência Mansão, né? Está aqui o envelope. Cada um coloca uma quantia aqui. Vamos nos unir. Vou pegar um aqui para me ajudar também, claro, né? Coloca uma quantia para poder ajudar lá a igreja a ficar mais bonita, a igreja de Deus lá do Independência Mansão. Vou pedir para os irmãos obreiros passar aí. É um voto. Qual é a quantia? É a sua fé, irmão, é a sua condição. Você que sabe, coloca aí. Amém? Aí está escrito aí que já é para a igreja lá. Amém?
Mas eu estava me esquecendo. Vamos cumprimentar os irmãos ouvintes dizendo assim: a paz do Senhor. A paz do Senhor. Irmãos ouvintes, para a vitória é sua, é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Quem bate palmas? Meus irmãos ouvintes, nós estamos aqui com... Senta um pouquinho, nós estamos com um problema com a internet aqui. Deu aí um trovão aí, e a internet do computador não está chegando, então é impossível transmitir pela rádio, Filho de Deus. Estou agora com os dados móveis do celular para transmitindo pelo YouTube apenas, e não sabemos quando que vai voltar isso aí, né? Porque alguma coisa estragou aí. Então a empresa lá não trabalha no domingo, né? Só quem trabalha no domingo, os feriados, é os crentes mesmo, né? Então o que acontece? Então eu não sei quando vai voltar ao normal. Lembrando os irmãos, tem muita coisa para postar. Inclusive vamos postar falando sobre o aplicativo IPFD Mensagens. Tá? A explicação está gravada, ali o Bruno está acabando de arrumar. E vamos ver o que a gente faz aí para conseguir postar isso aí até mais tarde, se Deus abençoar, explicando para os irmãos o que é o aplicativo IPFD Mensagens. O aplicativo foi feito para o povo de Deus, amém? Muitas pessoas já estão sabendo, estão tentando baixar e não estão conseguindo. Ali tem uma explicação sobre o que vamos fazer lá, o que você pode fazer para conseguir isso aí. Mas quem tem um aplicativo e gostou, dê um glória. Então, tá aí o aplicativo, foi 3 meses que está pronto aí, viu, irmão? Eu orando e jejuando a Deus. Então não é uma coisa assim, eu resolvi fazer não. Então é coração com jejum. Quem quiser usar, usa. Quem não quiser, não usa. Ninguém é obrigado a usar, mas por favor, cuidado com a boca, que se depois Deus pesa a mão aí, porque eu não faço as coisas por mim não, irmão. Quando eu tenho uma ideia, ou quando alguém tem uma ideia, eu vou orar. Inclusive, nós vamos criar um aplicativo para o YouTube. Tem gente que não recebe notificação, aí você baixa o aplicativo, quando ele entrar ao vivo, vai apitar o seu celular lá. Aí você pode entrar. Tem um aplicativo que vamos criar e outros aplicativos também para o povo de Deus. Viu? Então, meus irmãos e minhas irmãs, está aí o aplicativo IPFD Mensagem, que está no Play Store. Aplicativo para você falar, comunicar, enviar foto. Um aplicativo abençoado. Um aplicativo mesmo para o povo de Deus. Quem quiser usar, que não é crente, pode usar também. Mas ele foi feito para o povo de Deus. Ele não aceita pornografia, essas coisas, se enviar ele não vai. Viu? Então, fizemos um termo lá, explicando tudo. Não foi fácil, irmãos. Foi muito trabalhoso isso aí. E, mais uma coisa. Quando o aplicativo estava pronto ali, para enviar para a Play Store, deu um problema, e bem na hora que deu um problema, o computador travou e não conseguimos arrumar. Quando o técnico veio que conseguiu arrumar a internet, isso essa semana, e o irmão Bruno foi mexer, ele falou assim, ué, tá na Play Store, mas quem jogou não foi eu? Eu falei assim, tá mesmo, Bruno, dá uma olhada aí. Ele falou assim, foi Deus. Ele falou assim, só se for Deus mesmo, porque não tem explicação não, pai, falou para mim. E quando nós olhamos, estava lá. Quem colocou isso aí foi a mão de Deus, irmão. Então, mais uma prova que é um aplicativo para o povo de Deus. Amém? Amém? Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre o fogo estranho e o reteté. Vocês lembram da pregação que eu fiz aquela vez lá? Vocês lembram lá? Da onde surgiu? Da onde veio? Os irmãos devem lembrar, eu me lembro se eu estava ao vivo na época, eu acredito que não. Nós vamos falar sobre essas duas coisas agora, que é muito importante estar lembrando. A irmã Adriana vai ler aqui um texto bíblico, recebemos ela com palmas e glória a Deus. Louvado seja Deus. Abra as vossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 10, a partir do versículo 1. Livro de Levítico, capítulo 1, capítulo 10, a partir do versículo 1. 10, 1 de Levítico. Aleluia. Todos encontraram? Diz amém. Amém. Podemos ler de glória a Deus? Glória a Deus. Podemos ler de glória a Deus, igreja? Aleluia. Livro de Levítico, capítulo 10. A partir do versículo 1, diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo,
e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles dias que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Aleluia, Jesus. Bate palmas. Fala assim comigo: Jesus, que goteja como chuva tua doutrina em mim. Agora fala: Jesus, eu te amo. Pode assentar, bater palmas e dar glória a Jesus. Irmãos, antes de começar a pregação, temos aí uma igreja, mais uma igreja na capital paulista. Estarei divulgando ainda essa semana, se voltar à internet, o endereço da igreja que é na capital paulista, o endereço e tudo certinho, o telefone do pastor lá. Mas uma igreja que já está funcionando na capital paulista para a honra e a glória de Deus. Amém? Jesus é lindo mesmo. Aleluia, Jesus. Pode glorificar ele merece. Jesus é bom. Os irmãos, vamos falar sobre fogo estranho, reteté. O que tem a ver uma coisa com a outra? Os irmãos que já viram essa pregação alguns anos atrás devem lembrar mais ou menos como é a história. Primeiro eu quero falar sobre o fogo estranho. Olha, irmãos, na tenda ali que representava, era a igreja na época, não era a igreja, né? Eles adoravam a Deus em tendas e montes. Não podia entrar outro fogo estranho, um outro fogo que não seja o fogo de Deus. Não podia. Podia ter fogo ali. A não ser o fogo de Deus, o fogo que já estava ali. Então era uma regra que Deus estabeleceu, Deus colocou. Então estava ali Arão, seus filhos. E um belo dia, os filhos de Arão resolveram trazer outro fogo para acender ali o incensário, toda aquela coisa toda. E era um fogo que não era um fogo para estar ali. Era um fogo de outro lugar, era um fogo estranho. E quando eles trouxeram, desobedecendo a ordem de Deus, o que aconteceu? Caíram os dois mortos. Morreu na hora. Porque trouxeram fogo estranho para dentro do santuário de Deus. Quem entendeu, bate palmas. Era um fogo estranho. Era uma coisa diferente. Não era o fogo de Deus. Iluminava, clareava, esquentava, queimava, mas não era o fogo de Deus. Para que você entenda, a Bíblia diz que Satanás tem poder de fazer fogo cair do céu. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou contar para vocês. Nós sabemos que no dia de Pentecoste foi um dia em que o fogo de Deus desceu sobre o povo de Deus. Foi ou não foi? O Espírito de Deus se manifestou como fogo. E houve ali batismo com o Espírito Santo. Pessoas falavam em línguas. Pessoas profetizavam. E foi uma maravilha no dia de Pentecoste. Glória a Jesus. Semelhante ao dia de Pentecoste, o diabo fez e faz nas igrejas. Um movimento que parece como o de Pentecoste, mas não é. A igreja pentecostal ressurgiu nos Estados Unidos, numa certa época, com grande poder. Qual era a igreja pentecostal? Oricalabaste, calabás. Era uma igreja que ela tinha batismo com o Espírito Santo. Era uma igreja que tinha sinais, revelações, mas trazia o uso e o costume de um cristão.
Era a igreja que não tinha televisão, era a igreja que não se misturava na política, era a igreja que as irmãs não cortavam o cabelo e não usavam roupa mundana. Quando surgiu esse movimento pentecostal nos Estados Unidos, aí em outros países também, as pessoas falaram, um novo movimento. Na verdade, irmão, o movimento pentecostal, ele começou no dia de Pentecoste. Na verdade, irmão, ele sumiu e ressurgiu depois. O movimento pentecostal, irmão, ele existe desde que o mundo é mundo, desde que existe adoradores de Deus. Então, o dia de Pentecoste, irmãos, ele ressurge depois que a igreja começou a esfriar. Ele ressurgiu ali pelos Estados Unidos com batismo com o Espírito Santo, cura, milagres, mas que o povo cristão trazia obediência da sã doutrina. E o que aconteceu? Rapidamente a igreja pentecostal cresceu pelos Estados Unidos. Logo depois ela veio para o Brasil por dois suecos, Daniel Berg e Una Wingert, acho que é esse o nome, que trouxeram a Assembleia de Deus para o Brasil, fundaram ela aqui. E eles trouxeram o movimento pentecostal. Para que você entenda como o movimento pentecostal era um movimento que o Brasil não tinha na época. A igreja que eles foram congregar estranhou aquilo ali. Estranhou aquele negócio. Lembrando a vocês que Daniel Berg e Una Wingert, eles vieram para o Brasil por uma revelação do Espírito de Deus, que falou para eles, vai para o Pará. Quando eles buscou no mapa, Pará é Brasil, vamos para lá. E eles veio sem falar português, eles veio, os dois, e ficaram ali no porto, né? Que eram os navios, e pegaram um rumo para onde Deus mandou eles ir. E logo depois Deus abriu as portas e uma igreja acolheu eles lá. Não vou falar o nome da igreja, mas a igreja acolheu eles lá. Só que eles tinham uma missão, trazer o movimento pentecostal para o Brasil. Que movimento é esse, irmão? É rodar, é pular, é isso? Um movimento de sinais, de milagre, de batismo com o Espírito Santo, mas que as pessoas obedeciam à sã doutrina. Irmãos, foi uma bênção. Eles foram expulsos da igreja que acolheu eles. Estou quase falando o nome aqui, estou aguentando. Era igreja que tinha uma certa doutrina, tinha uma doutrina lá, mas não tinha um movimento pentecostal, e não aceitaram esse movimento. Quando começou as pessoas a ser batizadas com o Espírito Santo por intermédio desses dois grandes homens de Deus, começou também a murmuração. Peraí, será que é Deus? Será que é o diabo? Voltando um pouquinho na Bíblia. Quando Jesus curava e libertava no sábado, o que os escribas e os fariseus diziam? Esse homem não é de Deus, porque ele viola o sábado. E eles diziam também que aqueles sinais que Jesus fazia, aquele movimento que Jesus fazia, eles diziam que quem fazia sob intermédio de Jesus era o chefe do Beelzebul, ou seja, o próprio chefe do diabo, o próprio Satanás, blasfemando assim contra Deus. E o Daniel Berg e o Una Wingert, quando eles começaram aquele movimento, uma cadeira de roda levantava, né? E começava ali umas curas, e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. A igreja responsável comunica a seu líder, e eles vão até lá e falam, vocês não podem ficar aqui. Aqui não é lugar de vocês não. Esse movimento estranho de pentecostal, gente falando em língua, aqui não tem isso. O crente pentecostal, irmão, ele não consegue ficar calado na igreja não, ele fica dando glória. O crente pentecostal, irmão, quando está passando luta, ele dá glória, ele louva a Deus, ele fala que Jesus é bom em todo momento da sua vida. E Daniel Berg e Una Wingert, eles não podiam se conter-se, porque o Espírito de Deus estava sobre eles. E quando eles foram expulsos daquela igreja, eles foram embora com cabeça baixa. Quando passa um pouquinho, o Daniel Berg, o Una Wingert, abre a porta, é nós. Nós viemos atrás de vocês porque nós gostou desse negócio. Aleluia, Jesus. E as pessoas foram atrás deles. Assim nasceu a Assembleia de Deus, com um movimento pentecostal, um movimento de batismo com o Espírito Santo, eu repito, de cura e milagre, mas que trazia obediência à sã doutrina.
Tanto que, segundo a história, a Assembleia de Deus começou a ser chamada de seita na época. E tão diferente que era. Ela entrava lá, passando mal, vomitava água de macumba, embora, movimento diferente. Rapidamente ela cresceu pelo Brasil, pelo mundo. Temos que respeitar os antigos assembleanos, ou igreja abençoada. Foi, né, irmãos? Pastor, peraí, o senhor está falando disso, mas o senhor falou um negócio de fogo estranho. O que tem a ver uma coisa com a outra? Peraí. Também, você sabe que quando Deus ele cria uma coisa, o diabo quer criar outra, não é? O diabo quer criar. O bicho é invejoso, E assim como Deus ele cria uma coisa, o diabo quer criar alguma coisa parecida. Também nos Estados Unidos, nasceu um movimento conhecido como neopentecostal. Não confunda o pentecostal com o neopentecostal, não. Um movimento neopentecostal. Um movimento que as pessoas supostamente eram batizadas com o Espírito Santo. Um movimento que as pessoas falavam em língua. Tinha alguns tipos de sinais, mas os crentes não obedeciam à doutrina. Fogo estranho, é fogo estranho. As irmãs cortavam o cabelo, os irmãos divorciavam e casavam de novo. Quando achava que ela estava velha, trocavam por outra mais nova. Mas era um movimento parecido com o pentecostal. Por isso que houve essa divisão. Pentecostal com neopentecostal. Houve uma diferença. Tinha alguns supostos sinais, caíam alguns demônios, alguns sinais aconteciam. Mas o sinal de Deus era maior no pentecostal. Porque o movimento pentecostal, quando surgiu ali, e lá e acolá, o mundo todo foi ressurgindo, vamos dizer assim, muitas pessoas queriam. Mas aí eles foram falar, para você fazer parte daqui, você tem que largar a sua mulher e voltar para a primeira. Para você estar aqui, irmã, você não pode cortar o cabelo. Para você estar aqui, irmã, você não pode usar calça. Você não pode usar batom. Então nem todo mundo queria deixar o mundanismo. E o chifrudo, o rabugento, o nojento de Satanás vendo aquilo. Peraí, vou criar um movimento para mim. Um movimento que eu vou aceitar todo mundo do jeito que eles é. Eles vão pular, eles vão falar em línguas, que eu vou fazer tudo isso, que eu tenho um poder também. Vou pôr um fogo estranho aqui, vou fazer um movimento ali e vou criar um movimento neopentecostal para mim também. Por que eu estou falando isso? Porque o movimento genuíno e pentecostal vem do povo que obedece à sã doutrina. Então surgiu um movimento que foi conhecido como reteté. Falava em língua, pulava. Tem igreja aí, irmão, que eles dão assalto na igreja, planta bandeira na igreja, mas não obedece a sã doutrina. É fogo estranho e aqui não pode ficar. Aleluia! Era um movimento esquisito. As mulheres estavam de calça e falavam em língua, profetizava. Não sei se os irmãos vão lembrar aí, alguns anos atrás, veio uma profeta aqui que tinha televisão. Na igreja dela ficava fila. Eis que sou Deus que falo, eis que sou Deus que faço. Você lembra? Ela estava até mais ou menos na doutrina, né, irmão? E veio aqui na igreja, mas era o quê? Fogo estranho. Era o quê? Neopentecostal. Não era pentecostal, é coisa nenhuma. E quando ela chegou aqui, o bicho incorporou, ela caiu endemoniada aí. Depois que o bicho foi embora do couro dela, ela falou assim, pastor, era Satanás? Eu disse, era. E o pastor dela me conhece. Ela foi no pastor dela e disse, olha, eu estou achando estranho, porque aqui na nossa igreja é Deus. Na igreja do pastor Eduardo eu caí endemoniada. E o pastor, não, o pastor Eduardo não sabe de nada não. É Deus que usa a irmã. Ela falou, eu sei que não é Deus não. Me ligou, eu falei, pastor Eduardo, faça favor, vem aqui em casa, faça uma campanha de 3 dias aqui, que eu quero esse bichado meus coros. Quando o suposto lá, a coisa pegava ela, irmã, ela botava a mão assim e saía rodando, né? E aquele movimento neopentecostal contaminou toda a igreja deles lá. As mulheres tudo rodavam igual peão e não ficava tonta, irmã, que lembra disso aí. Ficava rodando assim. E a filha dela era do movimento roda-roda da neopentecostal também. E ela, quando eu cheguei lá, ela já entrou pro quarto, falou, pastor Duarte não sabe nada não. E eu mandando a irmã dele, nós chegamos mais crianças, vamos lá. O filho dela era obreiro nosso, e começamos a clamar a Deus, meu pai. E ela começou a bater palma e começou a rodar, cai por terra, Satanás. A irmã dela já chegou para pegar, e vamos lutando com o Satanás, vai sair, você tem que sair. E nisso a filha dela, lá dentro do quarto,
escondido de nós, a perna dela começou a rodar. Quando a outra começou a rodar, ela segurou uma perna, segurou a outra, começou a rodar para lá e para cá. Não teve controle no corpo. Depois disso, irmão, nunca mais falou mal do pastor Eduardo, né? E começou aquele movimento estranho. Não tinha controle sobre o seu corpo. Irmão, me diga uma coisa. Quem é que pega a pessoa e joga no chão? Quem é que toma o corpo da pessoa, a pessoa não tem controle? Porque meu Espírito de Deus, o seu Espírito de Deus, ele é sujeito ao profeta. O Espírito que joga a pessoa no chão, que deixa a pessoa rodando para lá e para cá, chama-se Espírito de covardia. E o neopentecostal tem disso. As pessoas arrebatadas, por ficar no chão, ficar mexendo. Uma coisa estranha. É um fogo esquisito. Irmãos, assim como trouxeram um fogo estranho para dentro da tenda de Arão, ali o lugar de Deus, vamos dizer assim, estão tentando trazer fogo estranho para as igrejas pentecostais. O que é fogo estranho, pastor? É um falso arrebatamento. Às vezes a pessoa, irmão, ele obedece a doutrina entre aspas. Obedece um item e deixa de obedecer outro. Daí então entra esse espírito maligno na vida de muitos. É anjo estranho, é fogo esquisito, não é coisa de Deus não, amém? Então, os irmãos aí, eu me lembro, umas igrejas aí que eles abrem uma asa assim, e arrumam a mão no rosto de um. Tinha um irmão, na época eu era jovem, é lutador de karatê. Quem já lutou karatê aqui, irmão? Você lembra do kata? Tem um irmão lá, quando o negócio pegava ele começava a fazer o kata. Irmãos, ele já passou perto da minha orelha várias vezes. E eu não sabia de nada. Quando eu vi aquele Deus não sai daí, que chegou o negócio do kata para ele aí. E ele ficava gritando, E eu falei assim, não convertido, o que é isso? Os irmãos falaram, olha, esse irmão aí não é muito certo, não, sai de perto dele. Sai de perto dele, não vai acertar suas orelhas. Graças a Deus que Deus me deu o livramento. Fogo estranho, irmão. Você acha que Deus vai fazer um machucar o outro? Um dia eu vi um irmão descer do monte rolando. Rolou até lá embaixo. Fiquei assustado. Hoje esse irmão está praticamente desviado. É uma coisa esquisita. O Espírito de Deus nunca desceu sobre mim e me jogou no chão, não. Nunca aconteceu isso comigo. Uma certa feita trouxeram um fogo estranho para a igreja onde eu congregava lá, onde eu nasci na fé. E a irmã dela estava grávida, deixa eu lembrar de qual? Daquela bonita lá, né? Aquela lá, a mais velha. Adriel, né? Tudo é lindo, né, irmão? Tudo puxou eu, tudo é lindo, né? Bonito também é lindo, né? Também é. Todos são lindos. Esse aí mesmo. Está pedindo para me contar aqui. Então, eu estava lá com a irmã Adriana, a gravidez da irmã Adriana, todas são de risco, né? Todas. Ela começa a querer abortar o filho, né? Os filhos. Mas tá aí, Deus... Está tudo bonitinho. Mas aí o que acontece? Aí desceu uma voz do céu e falou assim, meu servo, vá à vigília. Eu falei assim, mas fazer o que na vigília com essa mulher com bucho desse tamanho? Eu me lembrei, mas qualquer coisa, Marlene Teixeira está lá pertinho, né? Era pertinho, do lado ali. Então eu vou para a vigília. E nós pegamos o ônibus e fomos. E eu sabia que Deus ia acontecer alguma coisa por meu intermédio ali, eu sabia. E eu pensei que eu ia chegar, Deus ia me usar para levantar cadeira de roda, eu sei lá o que ia acontecer lá, mas Deus mandou ir na vigília. E vigília superlotada. E eu cheguei e falei, eis-me aqui, Senhor, o que eu faço? Ele disse, cala a tua boca e senta agora e espera que eu vou te mandar. E eu mandar o quê? Quer dizer, ele mandou calar a boca para não dizer para ninguém que ele tinha me mandado ali, para me ficar calado. Ficar calado. E começou a oração, e foi ficando bom, e eu achei legal aquele negócio, e o fogo foi descendo de verdade, e eu fui me renovando, e de repente parou. Agora é a vez dos jovens, uns jovens rebeldes que tinham lá. E começou a entrar um fogo esquisito. Eu comecei a me arrepiar e falei, esse negócio não está certo, não. Só que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Quando o fogo estranho entrou, eu sabia que aquele negócio não era de Deus. Fiquei com medo de abrir a boca. E de repente começou, sopra e cai. Soprava e o povo caía no suposto arrebatamento. E ficava igual cobra, como diz a irmã Adriana, né? Você arruma um pau na cobra que você mata, ela fica mexendo. E ficou aquele povo mexendo. Ele soprava, povo caía. Ele soprava, povo e caía. Um suposto arrebatamento, um fogo esquisito que não é de Deus. E eu comecei a achar, como diz meus irmãos baianos, oxi!
O baiano misturado com o goiano, oxe, que trem esquisito. Irmão? E eu fiquei vendo aquele negócio, a irmã Adriana estava de lá, me olhando com o estranho. Olhei para a pessoa responsável pela vigília, estava chorando, não estava aceitando aquilo. O meu companheiro do meu lado falou assim, e agora? Eu disse, agora eu vou lá para frente, vou esperar ele soprar em mim, porque se for Deus eu vou ter que cair também arrebatado. Se não for, não vai acontecer nada. Mas antes de eu falar qualquer coisa, eu quero fazer uma prova com Deus aqui. E caminhei, fui andando, e fiquei bem perto do jovem, ele soprou, estava com mau hálito, soprou, e não aconteceu nada. Fiquei ali uns 20 minutos, soprou e nada. E eu saí de lá, fui até o jovem que estava comigo, ele falou, e aí? Eu falei, rapaz, tá com bafo ruim, viu? Mas não aconteceu nada comigo não. O que você sentiu? Só o bafo. E eu falei para ele, você está vendo o que está acontecendo? Ele falou que, olha só está caindo arrebatado o jovem que nós conhecemos que são rebeldes. Sabe aquele jovem namorador? Irmão, você não é assim não, né? Não de Jesus, né? Aquele jovem que fica agarrando a jovem, puf, cai arrebatado. Sabe aquele jovem que fala palavrão? Puf, cai arrebatado. Sabe aquele jovem que dá trabalho para a mãe e para o pai, xinga todo mundo? Cai arrebatado. Hã? Cheio de gírias, né? Dialetos mundanos. Eles caíam todos. Mas sabe aqueles jovens fiéis de sã doutrina? Nenhum caía arrebatado. Só sentia o bafo do homem, mais nada. Não acontecia mais nada. E eu falei para os irmãos, está esquisito esse negócio. Está estranho, como é que só os rebeldes caem arrebatados? Será que eu estou com falha com Deus? E o irmão começou a rir, rapaz, alguma coisa está errada com esses jovens aí. E eram muitos jovens. Deu uma revelação que ia cair um demônio lá, e não caiu, foi nada. Ele disse, até no final do culto vai cair. Até hoje não caiu. Né? Uma coisa estranha lá acontecendo, um fogo estranho, de repente eu estou lá, uma pessoa pega o microfone, acaba aquela lambança toda, e a pessoa diz assim, olha, Deus tem um vaso que trouxe aqui hoje, porque você tem um recado de Deus. Eu falei, epa, é eu? Eu já corri, baixei no banco, era banco de madeira, falei, graças a Deus, eu estava mais magrinho naquela época, baixei ali, fiquei escondido. Falei, Jesus, eu não vou encarar isso aqui não, vai me dar problema isso aqui. Vão querer me lixar aí, ó. Estava mais ou menos umas 4:30 da manhã, já quase 5 horas, e eu abaixei, fiquei ali escondido. E a pessoa falou meu nome e disse assim, vai dizer que eu estou mentindo, cadê ele? Ah, o homem que estava do meu lado, a mão dele levantou assim e apontou bem para o banco que eu estava e fez assim, ó. Aí eu falei, pronto, estou lascado. Vamos me lixar esse jovem aqui. Levantei, dei uma arrumada no paletó. Falei, Jesus, eu não sei o que vai acontecer aqui, mas eu sei que o Senhor está comigo. Peguei o microfone e falei, Jesus, é no terceiro, falar, Deus, só manda o Espírito de Deus aí sobre mim. E abre a minha boca e fala o que o Senhor quiser. E falei, igreja, dá glória a Deus, foi 3. No terceiro, o Espírito de Deus, entrou em mim, minha boca abriu. E ele disse, porcos imundos, querer imitar o povo do mundo, e falou que não era ele, não era o Espírito dele que estava usando aquele povo. Eu apontei meu dedinho santo e abençoado, abri minha boca e falei, tudo que Deus mandou eu falar. Deus desmascarou aqueles jovens ali com fogo estranho, porque naquela época, que aquela igreja, realmente ela era de Deus mesmo, irmão. O fundador dela era vivo e o Espírito de Deus estava sobre aquele povo. Tentaram trazer fogo estranho para aquela igreja, mas foi impedido pelo fogo verdadeiro. Glória a Jesus. Tentaram introduzir ali, irmãos, um reteté. Tentaram colocar ali, irmão, um fogo que não era fogo de Deus. Você acha que Satanás não dá dom? Claro que dá. Quando acabou a profecia, eu chamei a minha esposa e o irmão veio, nossa, foi tremendo como Deus te usou, onde você vai? Eu falei, vou-me embora. Peguei o ônibus e mas fiquei fora. Quando foi mais tarde no culto, me falaram que eu era o terceiro profeta que foi usado para aquele jovem parar com aquilo ali. Logo depois aconteceu lá um movimento da rasteira de Satanás, derrubou logo todo mundo, foram todos disciplinados. Todos foram disciplinados. Aquela jovaiada rebelde, que não deram ouvido à voz de Deus para parar com fogo estranho. Naquela época, o jovem estava colocando DVD de um pastor aí rebelde, do reteté, que eu não vou falar o nome, não posso falar, né? É ruim. E estava vendo lá como é que funcionava o sopra-sopra, o cai-cai, o roda-roda. E trouxeram esse movimento neopentecostal para dentro da igreja. Trouxeram aquilo ali.
Irmãos, nosso Deus não faz esse tipo de coisa. Jogar a pessoa no chão e deixar machucado. Deus arrebata? Arrebata. Aonde Ele quiser, da forma que Ele quiser e quantas vezes Ele quiser. Pastor, como eu sei que o diabo não está me enganando? Obediência à sã doutrina. O movimento pentecostal é um movimento genuíno, mas pelas pessoas que obedecem à sã doutrina. Está usando saia rachada, irmã? Está estranho, não pode ser Deus. Está mentindo? Está passando tinta no cabelo? Às vezes os irmãos estão lá na fé viva que o time deles vão ganhar. É fogo estranho em você, crente. Não é fogo de Deus. Hoje só não cai pessoas mortas dentro da igreja porque Jesus ele morreu e pede ao Pai mais oportunidade sobre esses reteteiros aí. Cuidado, muito cuidado. Esse movimento neopentecostal não é de Deus. É um movimento criado pelo próprio inimigo para confundir os cristãos. Seja pentecostal genuíno. O pentecostal, irmão, ele é aquele crente que o diabo tenta enganar ele, ele sempre tem um discernimento. Opa, peraí, isso aqui não é Deus. Está estranho. Não tem como, Jesus não está aqui. As irmãs lembram, na Independência Mansão eu estava no culto, uma jovem usava uma saia jeans, veio até a mim e falou, eis que sou Jesus que digo, e passou uma profecia para mim. As irmãs lembram lá, né? Com a jovem de 17 anos. Eu me arrepiei todo, mas na hora eu não falei nada. Falei, peraí, profecia com saia jeans? Errado. Estranho. Não sei que esse pano é consagrado ao diabo. Fui-me embora. Cheguei em casa, dobrei meu joelhinho e disse, Jesus, como é que é esse trem aí? O negócio está bagunçado. Eu disse, o senhor não está usando essa jornal, não tá? E o senhor disse, amanhã tu vai lá na tua esposa, chama ela no escritório que eu vou te dar uma visão. Eu falei, amém. Chamei minha esposa, chamei ela para o escritório, ela conversou com a minha esposa e tinha uma outra mulher de um outro irmão dirigente conversando. E eu fiquei ali quieto ouvindo, esperando um sinal de Deus. Porque é perigoso, irmão. Se for o Espírito de Deus e você abrir a boca, é blasfêmia e aí não tem perdão. E eu fiquei ali calado assim, de repente o Senhor me mostrou ela com a veste branca, cheio de pontinhos pretos. Eu falei, epa, tá errado, tá com as vestes espiritual suja. Falei, irmã, tive uma visão com a irmã, Deus me mostrou as tuas vestes brancas, mas com sujinho preto, e Deus me falou que você está em pecado, irmã. Ela disse, pastor, eu estou mesmo, mas eu estou com vergonha de falar. Falei, eu vou sair para fora, você vai confessar seu pecado para essas irmãs aí. E eu saí, estava com sede, o culto estava acontecendo, e quando eu fui chegando perto do bebedouro, irmãos, quando as irmãs levantou a mão para orar, ela caiu endemoniada. E caiu desse jeito, eis que sou Jesus que digo a ti, filho, filha. Caiu falando em profecia. E ali nós corremos lá, expulsamos o demônio dela. Irmãos, ela estava num pecado horrível, escondido. Estava usando coisas que não eram de Deus e o fogo estranho entrou nela. Então essa coisa é muito séria, irmãos. Existem homens, mulheres de Deus em todo o canto da terra. Onde existe um homem, uma mulher que obedece à doutrina, em qualquer tipo de ministério, Jesus está com eles. Mas também existe o sujo e o enganador. Eu quero que você, meu irmão, você, minha irmã, analise a tua vida. Pastor, eu estou obedecendo a doutrina. Pastor, eu estou correto. Pastor, eu não tenho Facebook, eu não tenho WhatsApp. Pastor, não vejo televisão, não vejo filmagem. Pastor, eu estou 100% firme. Cuidado com fogo estranho, ele é enganador. Cuidado com fogo estranho. Essa jovem eu fiquei assustado, mas foi uma luta para libertar ela, né? Depois ela se entregou ao bicho de novo. Mas olha, irmãos, é muito sério que eu estou falando com vocês. Cuidado com o reteté. Um movimento que parece que é de Deus, mas não é. Porque não traz obediência à sã doutrina. Irmão, quer falar? Pode pegar o microfone aqui, irmão? Pode falar. Eu só esqueci do irmão helicóptero. Você já viu? Irmão helicóptero? Tem esse? Ele sai rodando? Parecendo um indicador da igreja. É mesmo? Se pegar um arrebenta com tudo, cadeira boa, irmão, Misericórdia, irmão. afinado igual. Estava doenças também. Irmão helicóptero. Mesma coisinha, parecia um indicador. Esse aí eu me lembro do irmão avião que ficava. Foi o braço. Esse é o irmão helicóptero. Esse aí eu não vi ainda não. Mas tem de todo jeito, irmão.
Deus, nosso Deus, é com ordem e decência a casa dele. Amém? Irmão, pode falar lá? Batom vermelho. Minha filha, eu tenho te agradado De ti. A irmã Batanjuda. E Deus estava. O Deus dela agrada mesmo, né? Vem bate palma. O Deus dela agrada, é um Deus diferente. Aí, meus irmãos, vamos pedir a Deus discernimento sobre nós, para que o fogo estranho não caia sobre nós. Revelação, irmão, mentirosa. Inclusive, recebi uma ligação do pessoal lá de Canoas. E o pastor lá me pedindo, né? Tem um pessoal que me liga sempre. Na verdade, dessa vez eu liguei para ele, para me falar sobre uma revelação aí, sobre que o casal não pode usar aliança. Irmão, tem que usar aliança. Eu uso, às vezes é porque some da mão. Eu tenho uma deficiência na mão, viu? Por isso que às vezes eu vou caçar aliança, se eu fazer assim, ela pirra longe, né? Eu já perdi algumas alianças. Mas o casado tem que usar aliança sim. Então essa revelação, irmão, tá estranha, tá esquisita. Uma revelação esquisita aí, irmão. Não tem base nenhuma. Não tem como, irmãos. Porque uma vez, quando eu perdi aliança que eu não estava usando, Deus falou comigo para me usar, que eu era casado. Isso foi antes desse testemunho. E outra coisinha aí, irmão. Se você pegar a Bíblia, está escrito lá que o cabelo é dado lugar de véu. Então, véu é o quê? Um pano? Véu é o cabelo. Então, não tem pra onde fugir, não, irmão. Se alguém está falando isso aí, eu sei que está falando, se arrependa e fala logo aí que errou, porque o véu é o cabelo. Não tem jeito. Se você pegar lá, Paulo ele fala, e no finalzinho ele fala que o cabelo foi dado em lugar de véu. E diz mais, quando converter, tirais o véu. Isso aí eu falo sem medo de errar, porque é Bíblia, irmão. Vou fazer o quê? Eu vou falar para você que eu posso divorciar e casar sendo que a Bíblia proíbe. Se a Bíblia proíbe, se a Bíblia é clara sobre esses pontos, não tem. A mesma coisa da irmã falar assim, eu uso saia. Lá no trabalho eu uso calço. Aí eu saio, eu uso saia, não tem nada, eu vou pro céu. Pro céu lá do 200 é porque o céu de Jesus Cristo, o santo, você não vai não. Amém? Tirar o véu de pano, né? Exatamente. Quando converter, vão tirar o véu de pano. É isso que a Bíblia está falando lá, viu? Quando converter, eles tiraram o véu, é o véu de pano que usaram na cabeça. Então tudo isso, irmão, que está acontecendo no nosso tempo, é uma coisa assim, tem hora que eu fico assim, meu Deus, tantas revelações esquisitas, tanta coisa estranha, tanto fogo estranho, irmão. Tem muitos homens de Deus, tem. Um dos maiores testemunhos que eu acho muito interessante é do Adão de Campos. Tem outros testemunhos também muito bons, irmãos. Eu não me recordo o nome agora, de pessoas que são de Deus, que são de outros ministérios para lá. Testemunhos bons, que eu vejo que realmente o Espírito de Deus, ele deu aquilo ali. Mas hoje, irmãos, tem até arrebatamento estranho, tem até anjo que arrebata. Irmãos. A pessoa faz lá não sei o que, puf. E aí, é uma coisa esquisita. A pessoa sendo arrebatada com um batom na boca, com a unha pintada, short curto, eu fui no céu, fui no inferno, eu acho que ela está no inferno até agora. Porque não mudou nada, irmão. Quando você for arrebatado, irmão, com certeza, se tiver alguma coisa que você fez errado, está fazendo errado, você vai largar aquilo ali, porque o arrebatamento ele serve para transmitir para a igreja e para seu conserto também. Se Deus ele arrebatou, e eu sei que ele arrebatou muitas irmãs que estavam desconcertadas, foi para aquela irmã consertar naquilo, para aquele irmão consertar naquilo, e outros foram arrebatados só para servir de testemunho que foi. Muitos irmãos que fundaram o ministério foram arrebatados para Deus mostrar para eles o que é certo e o que é errado. Mostrar para eles realmente o que estava errado ali. Para eles saírem e fundarem ministérios. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a pessoa foi arrebatada e continua lá com a unha pintada. Isso é fogo estranho. Isso é esquisito. Recebi uma ligação de uma pessoa que foi supostamente arrebatada. Aí, né? Por um pastor lá, e ele me ligou falando que é mentira. Ele não viu nada. Não viu nada. Por que você mentiu, irmão? Porque eu me senti pressionado. Eu fui pressão. Mas outras pessoas que estavam comigo, abriu a boca e fechou, a pessoa nem viu quando falou. Uma coisa esquisita. Uma coisa estranha, é fogo estranho, e não pode ficar no meio do povo de Deus. Rebate palmas. Olha,
Tinha um homem muito usado por Deus, que eu respeito muito até hoje, que Deus já levou. E seu filho, na época, pelo menos na época, teu filho estava na doutrina. Estava na doutrina. Estava passando luta, mas estava na doutrina. E os irmãos chamaram ele, olha, em tal lugar vai ter o profeta e uma profetisa. Lá. Eles revelam tudo, até número de cartão de crédito. Eu acho que revela mesmo, né? Aí, tudo. Revela seu nome, o nome da placa do carro, a altura que o irmão Lucas tem. É até escuto que eu falo da altura dele, né? Homem demais esse irmão. Mas revela tudo. Revela mais do que o Fujioka lá. Lá não tem o negócio é grosso, o mistério é grosso. Aí ele falou assim, mas aí convidado falou, não vou não. Porque o pai dele era muito conhecido, né? Um pentecostal de Deus. Mas ele resolveu ir de uma hora para outra. Quando ele chegou no endereço, mas um galpão, não tinha nem lugar de estacionar direito, superlotado. Ele jogou o carro em cima de um barranco lá. O jeito é tu aqui mesmo. E foi lá para dentro, quando ele olha, que ele chega na porta, nossa, mas tá cheio. Irmãos, as pessoas choravam com tanta revelação, profecia, o número do seu cartão de crédito, a conta bancária, a mulher te xingou de cachorro, tanta coisa. Tudo revelava, tudo que tinha acontecido no dia revelava. E ele ficou assim, nossa, é de Deus mesmo esses dois aí, um casal. Era um casal. Aparentemente, na doutrina, pelo menos por fora. Só Deus sabe o que tem no coração da pessoa que ela apronta. O diabo, irmão, ele quer imitar Deus. Cuidado com o fogo estranho, cuidado com o movimento dos reteteiros aí, que dizem que são de Deus, diz que estão cheios, mas na verdade estão cheios de coisa ruim, porque não obedece a sã doutrina, é fogo estranho na vida dele. Aleluia! Ele falou que chegou, e aí ele ficou lá assim, com muito custo, conseguiu, ele botava a mão na cabeça, ele, vou botar a mão na minha cabeça também. Quando foi botar a mão na cabeça dele, ele fechou o olho e pulou. Ele falou, peraí, por que me pulou? Estranho isso aí. Aí uma voz desce do céu disse, meu servo, não sou eu não, é Satanás que está aí. Clama por mim aí, meu servo. E ele falou, uai, é melhor ir embora, vou fazer confusão aqui não. Começou a ir embora. E Jesus falou, vai meu servo, é o Satanás que está enganando esse povo aí. E tinha gente chorando, gente emocionado, de tudo quanto é tipo. E ele ia saindo para a porta, aí o senhor falou assim, meu servo, eu estou te mandando repreende que é Satanás. Ele, peraí. Lá no final da porta ele estendeu a mão e falou, ei! Estendeu a mão e disse, Satanás, cai por terra. Aí ele, puf, no chão os dois. Começou a cair no chão falando em línguas, em mistério. E começou a falar em profecia. E o povo assustou e falou, Satanás enganou nós. Ele foi lá, disse, pode sair desse corpo aí agora. Satanás expulsou. Irmãos, se você for pentecostal, genuíno, se você obedecer a essa doutrina que eu vos prego, esse Cristo que eu vos anuncio, Satanás não vos engana. Ele não pode enganar você. Como é que pode uma mulher de calça passar profecia? Como eu costumo dizer numa pregação como essa, a pessoa diz, pastor, mas Deus usou uma jumenta. Usou porque a jumenta obedecia a ele. Deus não usa rebelde, não. Não usa não, meu irmão, minha irmã. Deus não usa. Pastor político, Deus não te usa. Pastor que divorciou e casou de novo, Deus não te usa. Pastor que anda de sungão para lá e para cá na casa, que vai à praia e fica lá peladão, seminu. Deus não te usa. Quem te usa é o fogo estranho, é o inimigo. Deus não está na vida desse povo aí não, irmãos. Deus usa vaso de honra. Deus usa a pessoa que obedece a Ele. Põe na sua cabeça, se você está obedecendo a doutrina, você é um vaso de honra. Só para terminar, um dia eu estava na igreja, estava cansado, eu trabalhava na bitoneira de uma construção civil, e lá, como eu costumo dizer para os irmãos, eu pegava 50 sacos de cimento antes do almoço, porque era 2 torres. Aí eu cheguei cansado, a igreja estava lotada, estava cheia de obreiro, e eu falei, Jesus, eu vou embora, estou cansado. Ao tanto de vaso para o senhor usar aí, desce uma voz do céu e me diz, meu servo, mas tu é meu vaso de honra? E eu fiquei quieto ali, alguma coisa vai acontecer. Me chamaram para lá para a revelação, eu orei. Aí depois chamou um jovem, ele falou em línguas, e na hora que ele fala em línguas, o Senhor me interpretou aquela língua. Ele amaldiçoando aquela pessoa em línguas.
E na hora que ele falou, os obreiros sentiam uma presença maligna. E como ele sabia que Deus tinha me entregado o dom de intérprete de língua, chegou até mim e disse: o que está acontecendo? Eu falei: é o capiroto que está falando na boca dele aí. Em outras palavras, era o fogo estranho. E de repente, quando acaba o culto, eu pedi para os obreiros não falar nada, porque era o filho da pastora. Problema que me arrumaram lá. Mas os irmãos não calaram a boca e falaram para a pastora. E ela ficou nervosa comigo, ficou brava. Mas é isso mesmo, é Satanás de ponto final. E profeta, quando Deus dá uma revelação e ele é cheio do Espírito Santo, ele não está nem para bagaceira não. É isso aí, ponto, acabou. E ficaram bravos, ele ficou bicudo comigo. Passa algum tempo, viram ele no show da Bell Volks. Não sei se vocês lembram, um movimento de carros, né? E aí o povo ficava dançando, rebolando, dançando funk lá. E bebendo. E ele estava lá dançando lá, rebolando. E era o profeta da pastora. Agora eu chego lá. Passa algum tempo, a obreira viaja e o marido não é crente. E paga ele um dinheiro para ficar lá na casa. Quando a obreira volta, o vinho sumiu. Onde foi o vinho, irmão? Sumiu o vinho. Cerveja, vinho, champanhe, cadê? Sumiu. Deve estar furado, né? E eu fiquei sabendo, eu falei: vamos ver o que vai dar aí. Eu chego na igreja, uma jovenzinha que a irmã dela tinha ganhado para Jesus, uma jovem abençoada, pequenininha, uns 14 anos. Ela me cutuca assim, eu olho para baixo, né, irmão? Olha assim, é mais ou menos dessa altura, né? Eu olho para baixo, e quando eu olho lá para baixo, ela disse: irmão Eduardo, eu quero te falar uma coisa. Eu baixei, porque era baixinho assim, né? Dei uma baixadinha: pode falar, irmã. Ela falou assim: você sabe o irmão lá, o irmão fulano? Falei: sim. Carinhosamente chamado de Bodão. E aí eu falei: o Bodão, pode dizer. Só bem custoso. Diga, o Bodão. Ela falou assim: você sabia que ele agarrou aquela irmã ali, aquela lá? Ele agarrou todo mundo da igreja. Eu falei: diga mais, minha filha, diga. Ela falou: olha, ele só faltava eu para agarrar. E ele me agarrou também. Eu disse: como assim, irmã? Irmão Eduardo. Mas foi na marra. Eu falei que eu não queria não. Ele me escantoou no canto da parede, socou um beijo em mim. Saí cuspindo, me beijou na marra. Eu falei: o Bodão? Ela disse: sim. Irmãos, o pentecostal e o neopentecostal, eles não podem andar no mesmo lugar. Não cabe. Eles não cabem. Porque o neopentecostal, o fogo estranho, o retreteiro, ele se incomoda com você e você se incomoda com ele. Então veio à tona, irmão, aquilo que Deus me revelou, que o diabo usou a boca dele em profecia, veio à tona, caiu por terra, e Deus me honrou. Um dia, eu estava nessa igreja aqui, né, quando eu congregava lá, no outro ministério, chegou um homem para dar ceia. Eu não sabia quem era. Ele desceu do carro, me deu a paz do Senhor. Quando ele me deu a paz do Senhor, o Senhor falou assim: não estou na vida desse homem. Opa! Chamei a minha esposa e falei: esse cabo aí não é de Deus, não. Não é de Deus, não. Deus me revelou aqui agora. Carinhosamente chamado de Lobinho. Depois, né, irmão, que descobriu quem ele era. Aí eu chamei de Lobinho. E aí ele chegou e eu fiquei olhando aquele pequenininho assim. Era pequenininho também. E eu fiquei olhando para ele assim, ele entrou para dentro. Aí eu falei pro pastor: o que é esse homem aí? Ele falou: é o responsável por toda a Aparecida de Goiânia, pelo ministério onde nós nascemos na fé. Ele dirigia mais ou menos 50, 58 igrejas, que ele estava responsável, inclusive a nossa. E eu falei: Jesus, aonde eu estou mexendo? Aí onde eu estou mexendo? O Senhor me revelou profundo, escondido. Eu sei que foi o Senhor. Deu a ceia, pedi a Deus misericórdia, foi embora, e eu fiquei esperando, alguma coisa vai acontecer. De repente, estoura a bomba. O Lobinho estava com um caso com a financeira. Casado, estava com um caso extraconjugal. Era fogo estranho. Não era dali não era do nosso meio não. E Deus fez vir à tona. Então quem é de Deus, quem é pentecostal, quem obedece a doutrina, ele tudo decine e ninguém decine nada dele, a não ser Deus. Glória a Jesus. Vem. Glória a Deus, pode falar. Sem contar a profecia maligna que foi passada para a irmã, conforme Deus interpretou, né? Foi falado que a profecia foi: você vai cair, eu vou te derrubar, você não vai se levantar, vou acabar com a tua vida.
E dias após, ela arrumou um serviço, né, garçonete, trabalhar de calça, e foi esfriando na fé, saiu dos caminhos do Senhor e cumpriu o que o diabo falou. Até a última notícia estava caída. Então, nisso, desperta a igreja. Cuidado com quem deixa colocar as mãos na tua cabeça. Isso aí, irmã, está falando do bodão, aquele da show da Bel Volks que bebeu o vinho lá, viu, irmão? Ele pôs a mão na cabeça da irmã, falou em línguas, e Deus me interpretou que ele estava amaldiçoando para desviar, e cumpriu. Ela desviou mesmo. Mas eu avisei a ela, né, o que tinha acontecido, mas infelizmente ela desviou. Então, cuidado com fogo estranho. Quem bate palma da glória a Deus? Aleluia. Dá tempo, irmão, de contar mais uma? Ah, dá tempo? Dá tempo. Que hora que é aí? Quem tem horas aí, meus irmãos? Quem tem horas aí? Amém? 8h48. 49. Só mais um aqui. Irmãos, subimos no monte, eu com a minha Brasília velha. Eu tinha uma Brasília quando eu era da IPDA. E ela fumava mais do que o irmão Rogério, mais da irmã Denise. Fumava demais. Mas nós fomos para o monte. Queria orar. E quando nós chega, eu, meu pastor, eu era obreiro, e eu tô lá, e eram muitos irmãos, uns tinham subido de moto, e vamos lá, e tinha um pessoal com uma Kombi de uma igreja lá. E eu fiquei ali, tudo bem. Aí veio uma mulher na doutrina pelas vestes, e uma outra de calça com ela. E ficou beirando a gente ali, já achei estranho. De repente o Senhor me abre a visão espiritual. Eu disse, meu servo, é fogo estranho. É profetada. Eu não estou ali, não. E eu chamei o pastor, disse, pastor, faz favor. Ele me respeitava muito, falou, aquela mulher ali, o senhor me falou que o capiroto está nela ali. E quer usar ela na profecia para nós aqui. Falou, então não deixa não, Eduardo, fica aí. Eu falei, tudo bem. Deixei a Brasília velha assim e fiquei de olho. De repente eu falei, Jesus, me mostra mais alguma coisa para confirmar, porque se for o Espírito de Deus eu blasfemar, eu perco minha salvação. Falei, tudo bem, meu servo. Minha visão espiritual abre, eu vejo um urubu com as pernas para dentro do corpo dela, com as asas assim abraçando ela, no ouvido dela falando um negócio. Eu falei, é Satanás, é o bicho, é fogo estranho, é reteté. Fiquei assim parado, e o pastor de olho em mim, os irmãos orando, só eu e o pastor sabia. De repente ela veio com as mãos assim para riba, a outra com a calça ficou assim esperando a profetada. Quando ela veio com a mão ribada assim, falando em língua, apontei, eu falei, ei Satanás, Deus já me revelou que é você. Para trás, em nome de Jesus. Ele virou para trás e saiu correndo. Irmãos, é muito sério. Cuidado com fogo estranho. Cuidado com quem põe a mão sobre a sua cabeça. Cuidado com a profetada. Cuidado com supostos arrebatamentos. Com supostos testemunhos. Cuidado, irmão. Tem fogo estranho para todo lado. E Deus quer derramar sobre nós o discernimento do alto. E bate palmas. Quem recebe essa palavra diz amém. Fala assim, Jesus, eu recebo esse evangelho do reino na minha vida. Revela ainda o mais profundo e o escondido pelo teu Espírito Santo. Quem bate palmas? Espírito de Deus, aquele que não se engana, está me revelando aqui 3 pessoas que Deus falou para mim. Que Ele quer derramar de você um discernimento perfeito. Irmão Vitor, irmão Marco, irmão Edisaí. Palmas. Jesus está me revelando, pelo Espírito Santo, que o pastor Tiago ali, olha aí, cadê ele? Deus quer te usar para expulsar um demônio, mas é um demônio que está na vida de um crente aí, viu? É um crente, não se assuste. Amém? Receba. Jesus está me revelando, pelo Espírito de Deus, aquele que não se engana, que existe uma pessoa aqui, que Deus manda você jejuar pelo dom que há em ti, para que o inimigo não aça êxito para te enganar nesse dom. Porque ele vem, irmão, ele tenta. Lembra o suposto arrebatamento que eu recebi aí do capiroto? Você lembra? Está na internet aí. Quase que ele me engana, não enganou porque Jesus é lindo. E Jesus disse que vai derramar sobre você o discernimento, porque o bicho quer te enganar. Cadê? Eu conto 1, eu conto 2. Olha lá. Palmas e glória a Jesus. Jesus está me revelando pelo Espírito de Deus a larga distância. Tem uma pessoa que você acha, tem um pastor aí que você viu na internet a larga distância, você acha que ela é de Deus, mas Deus vai te mostrar que não é coisa nenhuma. Vem bate palma e dá glória a Jesus. Olha,
Espírito de Deus, aquele que não se engana, me revela a larga distância. Uma pessoa que seus olhos coçam muito, às vezes, e o Senhor me diz que tem uma enfermidade nos teus olhos que vai sumir agora a larga distância. Palmas e glória a Jesus. Olha, existe uma pessoa que vai até a irmã Marcilene, cadê ela? Olha ela lá. E vai tentar pregar para você uma doutrina que naquele lugar também tem sinais. E o Senhor é que vai te usar para abrir os olhos daquela pessoa. Receba. Palmas. Oh, glória a Jesus. O irmão Elisaí, olha ele lá. O Senhor me disse que o diabo quer usar uma pessoa para te fazer uma proposta, para você ir para outro lugar. Vai cumprir no tempo de Deus. E vai parecer boa, mas lá não tem igreja de doutrina. E Deus fala para você que não é de Deus. Amém? Receba. Palmas de glória a Jesus. Deus é bom. Filho de Deus, aquele que não se engana. Me diz que aqui tem 3 pessoas que Jesus me mostra você como uma planta, e eu vejo alguém adubando essa planta, e vejo alguém regando essa planta, e o Senhor me diz para essa pessoa que eles vão crescer espiritualmente como uma planta, na minha graça e no meu conhecimento, mas tem que buscar de mim o adubo e a água. 3 pessoas. E diz mais o Senhor, dentro dessas 3 pessoas, o Senhor diz, aqui tem tudo que você precisa para crescer. 3 pessoas. Eu conto 1, eu conto 2 aqui. Não, ainda não. Ali, falta mais uma pessoa. 1, 2, 3. Não vai levantar as mãos. 1, 2, 3. Lava minhas mãos. Palmas. Jesus está me revelando que tem uma pessoa que está aqui, que Deus quer te dar um despertamento num sonho, te visitar e te mostrar alguma coisa. Aí, irmã Regiane, lá, receba. Palmas de glória a Jesus. Amém? Alguma revelação aí? Tem algum vaso de Deus com alguma revelação aí? Tem? Algum vaso de Deus? Não? Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos fazer uma oração forte. Hoje tem menos pessoas em razão da chuva. A forte chuva que deu aqui, né, irmãos? Estragou até a nossa internet ali. Mas tá bom. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, aonde tiver, meu Pai, qualquer espírito de fogo estranho, qualquer demônio, meu Pai, que possa estar escondido aí, esse demônio, meu Pai, maligno, esse demônio perverso e satânico, meu Deus, queima. Espírito do engano, espírito do fogo estranho, demônio enganador, maligno e perverso, você perdeu. Demônio de falsa doutrina, de falso arrebatamento, falsos dons, há poder no nome e há poder no sangue de Jesus Cristo. Queima agora, meu Pai, queima agora, meu Deus, todo espírito enganador, todo espírito perverso no nome de Jesus. Satanás, aonde você estiver escondido aí, cai por terra no nome de Jesus Cristo. Queima, Jesus, queima e queima mesmo. Queima, Jesus, queima e queima agora, aqui a larga distância, todo espírito enganador, todo espírito maligno que perturba as pessoas, todo espírito de doença, de enfermidade, todo inimigo cancerígeno, todo mal, toda enfermidade, aonde estiver escondido, toda obra feita, obra mandada, Satanás, você perdeu. Satanás, eu te repreendo mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Perca a tua força, perca o teu poder, porque você, Satanás, é um ser vencido, você é um ser derrotado. Queima, Jesus, vai queimando agora esse demônio de ritmia que faz esse coração acelerar, essa pessoa, meu Pai, que o diabo quer matar, de infarto. Queima, 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 Jesus, vai queimando todos os males, vai queimando, meu Pai, vai destruindo a força do mal, a força do maligno, pelo nome, pelo sangue de Jesus Cristo, sai em nome de Jesus. Assenta, bate palmas. Bem, quando você me pergunta, alguém sentiu mal, meus irmãos, minhas irmãs? Sentiu tontura, ânsia de vômito, algum tipo de... viu algum vulto, o coração acelerou, doeu o peito, algum tipo de coisa assim? Por favor, levante a mão e vem aqui. Eu vou contar 1, eu vou contar 2, eu vou contar 3. Alguém?
Amém? Tem gente aí, porque está com medo. E depois você vai embora e a sua conta é em risco. Amém? Vou contar até 3 de novo. 1, 2, 3. Lava minhas mãos. Palmas e glória a Deus. Irmãos, uma coisa que eu esqueci de falar para os irmãos, você viu? Aí na internet eu tive pregando na igreja nossa em Almenara, caiu um demônio lá, que é o demônio do Zap, quem viu? Aquele demônio que caiu do Zap ali, irmão, é uma crente, viu? Uma crente aparentemente da doutrina. E eu tive visitando ela mais cedo, do outro ministério, chamamos, ela foi, e quando eu estava orando assim de olho fechado, ela caiu no chão sem pôr a mão. E era o demônio do Zap, viu? Como é que o negócio é estranho? Cuidado com o fogo estranho, amém? Tem alguém que quer aceitar Jesus? De outro ministério que é unido com esse ministério, é só vir aqui na frente, amém? Ou é desviado, quer reconciliar? Eu conto 1, 2, 3, lava minhas mãos, amém? Vamos terminar o culto a Deus. Quem quiser colocar uma oferta no final, coloca, ajude essa obra, amém? Depois a irmã leva para lá, na quinta-feira nós passa lá também, viu? Isso aqui é meu. Aí você passa lá, pode pegar aqui para não esquecer, não eu esqueço, para nós passar lá também na igreja lá. Até o dia 10, uma cortina, vai ficar bonito lá, né, irmão? A igreja lá com a cortina, amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus, amém? Coloca a mão na sua cabeça, fala, Pai, o Senhor me trouxe em paz, me leve em paz também, fala, a vitória é minha, é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, não sei se vai ter condição de ter oração da meia-noite, em razão da internet ali, que eu estou usando a do celular. Vamos ver o que vai dar até mais tarde aí, que os irmãos nos compreendam. E não se esqueça de baixar o aplicativo IPFD Mensagens, um aplicativo do povo de Deus. Amém? Vamos despedir bem alegre. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor. Irmão Zé e o irmão Antônio, por favor, unge o povo aqui. Vem cá ungir as pessoas, vem ungir o nome de Jesus Cristo, amém? Vem cá, irmão, solta um hino aí para nós aí, colocou aí. Muito obrigado, irmãos ouvintes, irmãs ouvintes. Essa foi a palavra de Deus, por meu intermédio, pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Muito obrigado. Ore para que dê tudo certo por essa internet, por uma razão de uma forte chuva que caiu aqui no nosso estúdio A, em Aparecida de Goiânia. Fique na paz e até mais, se Deus quiser.